Os filhos são propriedade de Deus, confiada aos pais. Essa é a parte que vamos ler finalizando o capítulo 48, como o céu considera as crianças. Acompanhe a leitura. Os filhos derivam a vida e o ser dos pais. Sim, para que haja o nascimento de uma criança gerada por pai e mãe, nesse aspecto aqui, tem que haver o ato sexual. Claro, existem métodos de inseminação artificial para que haja nascimento de criança, mas nesse conceito aqui, precisa do pai e da mãe, o homem e a mulher, praticando o ato sexual dentro do casamento, que é uma bênção. Então a mulher engravida e ela passa a formar em seu ventre a criança. E não obstante, continua a autora, é através do poder criador de Deus que os vossos filhos têm vida, pois Deus é o doador da vida. Deus é vida. Nele existe vida, porque Ele é vida. E Ele doa a si mesmo para que nós, como seus filhos, possamos ter vida e, abre aspas, gerar, fecha aspas, vida através do ato sexual entre o marido e a mulher. Seja lembrado que os filhos não devem ser tratados como se fosse a nossa propriedade pessoal. Foi Deus que os fez. Ele forma o ser humano no ventre da mãe. Os filhos são a herança do Senhor. E o plano da redenção inclui a sua salvação, tanto quanto a nossa. Deus, em sua misericórdia, seu amor, ao planejar a criação do ser humano, planejou salvar o ser humano, desde o bebê mais tenro até ao idoso mais idoso que existe. Os filhos são confiados aos pais para que sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor, a fim de estarem qualificados para a sua obra no tempo e na eternidade. O mês de julho foi um mês, e está terminando já o mês, estamos chegando quase no final dele. É um mês onde jovens colocam as suas férias no topo, suas férias escolares, num projeto chamado Missão Caleb, servindo a comunidade, instruindo na palavra do Senhor, jovens valiosos, jovens que aprenderam que devem dedicar os seus talentos, suas qualidades na obra de Deus, sua obra no tempo e na eternidade. Deus sabe o fruto que resultará da atividade de cada jovem. Portanto, continuando a leitura, mães, tratai ternamente com vossos pequenos. Cristo foi uma vez criancinha. Ele se tornou um de nós, o Rei do Universo, o Criador do Universo. Se tornou um bebê, uma criancinha, um de nós. Por seu amor, pelo amor dele, honrai as crianças. Velai sobre elas como um sagrado encargo, não para que sejam indisciplinadas, mimadas e idolatradas, mas para serem ensinadas a viver uma vida nobre e pura. Tem crianças que, desde pequenininhas, são lindas, encantadoras. E muitos ficam, ai, que menininho lindo, que menininha linda, ai, que coisinha fofa, ai, que não sei o que, ai, que coisinha. Não devemos mimá-las, devemos ensiná-las a viverem uma vida por amor e obediência a Deus. Honre essas crianças e ensine-as a viver vida nobre e pura. Elas são propriedade de Deus. Deus as fez. Ele as ama e vos chama para que coopereis com Ele
ajudando-as a formarem um caráter perfeito. Nossos filhos são a herança do Senhor, pertencem a Deus. Ele as fez. E se cooperarmos com Ele, nós conseguiremos ensiná-las no caminho, na verdade e na vida. Se esperais encontrar a Deus em paz, alimentai o seu rebanho agora com alimento espiritual, a palavra de Deus. Por isso que diariamente, além de ler e comentar o livro Lar Adventista, nós sugerimos alguns textos da palavra de Deus. Por quê? Porque cada criança, se devidamente alimentada espiritualmente com a palavra de Deus, tem a possibilidade de alcançar a vida eterna. Crianças e jovens são o peculiar tesouro de Deus. Eu quero sugerir a leitura da palavra de Deus. Livro de Tito, capítulo 2, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Tito era um jovem que Paulo confiou, ensinou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada para ele. E foi um jovem que se dedicou a alcançar outros para a vida eterna. Leia Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. Os jovens precisam ser impressionados com a verdade de que os seus dotes não são deles próprios. Força, tempo, intelecto não são senão tesouros emprestados. Portanto, força, tempo e intelecto, sabedoria, são tesouros emprestados de Deus a cada um de nós. Pertencem a Deus. E deve ser a decisão de cada jovem pô-los no mais elevado uso para Deus. Ele é um ramo do qual Deus espera fruto. Um mordomo cujo capital deve crescer. Uma luz para iluminar as trevas do mundo. Cada jovem, cada criança tem uma obra a fazer para a honra de Deus e reerguimento da humanidade. Desde o pecado de Adão e Eva, nós estamos indo cada vez mais para baixo, mais para o fundo, nos enterrando na lama, no pecado, na sujeira, na imundície do pecado. Mas há pessoas fiéis e leais a Deus em todo o tempo da história da humanidade, que são um auxílio para tirar essas pessoas da lama e purificá-las por meio do sangue de Jesus Cristo. Portanto, para finalizar a leitura desta sexta-feira, o caminho para o céu, ele é ajustado à capacidade das crianças. Acompanhe. Vi que Jesus conhece as nossas fraquezas e partilhou ele próprio de nossa experiência em todas as coisas, mas sem pecado. Não esqueça, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, Filho amado, Filho no qual ele tem prazer, se tornou um bebê. Portanto, ele, Jesus, preparou-nos um caminho adequado à nossa força e capacidade. E um exemplo disso, a autora do livro Lar Adventista, comenta sobre como Jacó. Ele tem caminhado devagar e segundo o passo das crianças e a sua capacidade de resistência. Está na Bíblia, quando Jacó foi se reencontrar com o seu irmão gêmeo, Esaú. Esaú diz para ele, olha, eu tenho homens aqui, você pode me acompanhar voltando para as nossas terras. Mas Jacó disse, não, você vai na frente, eu tenho aqui crianças pequenas, eu vou ir no passo delas. Eu tenho gado, eu vou ir no passo deles. Veja que Jacó, ele foi devagar e segundo o passo das crianças, a fim de nos entreter pelo conforto de sua companhia. Jesus faz o mesmo que fez Jacó. E ser-nos-ia um guia perpétuo. Ele quer nos guiar em todos os dias de nossa vida e até a eternidade, sempre nos guiando, nos orientando.
Ele não despreza, nem negligencia ou deixa para trás as crianças do rebanho. Não nos pediu que marchássemos avante e deixássemos para trás os pequenos. Não, mas tem aplainado a estrada da vida. Ele tem deixado o caminho mais suave para nós, mesmo para as crianças. E sabe o que ele requer de cada pai, de cada mãe? A autora diz assim: e requer-se dos pais, em seu nome, em nome de Jesus, que as conduzam ao longo do caminho estreito. Largo é o caminho que conduz para a perdição. Estreito, apertado, é o caminho que conduz à vida eterna. E é nesse caminho que os pais devem conduzir seus filhos. Deus nos designou uma vereda apropriada à resistência e capacidade das crianças. Cante com a sua família, do Novinário Adventista, o hino Jesus, meu guia é, número 211. Você encontra aí no YouTube. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, porque o teu plano de salvação inclui todas as pessoas da face da terra, independente de sexo, idade, de como seja a pessoa hoje. Tu podes transformá-las em teus filhos. E é por isso que teu Filho unigênito, Jesus Cristo, veio para nos guiar, nos orientar, nos perdoar e nos reconciliar contigo. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela incumbência de pais e mães, de terem essa responsabilidade de serem pais e mães. Com a tua graça, cuidarem e protegerem de filhos que tu, ó Senhor, dá a vida. Ajuda-nos, porque, na verdade, nós é que deveríamos ser cooperadores teus, mas nós é que precisamos da tua cooperação, Pai, da tua ajuda, para ensinar os nossos filhos a temerem a Ti, obedecerem a Ti, te amarem e assim produzirem frutos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe a leitura, se inscreva no canal, compartilhe. Sejamos a força da nação.